Boa tarde, estamos aqui uma vez mais no estudo da Revista Espírita, um estudo sequenciado da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicada sob a direção de Allan Kardec, aqui com a tradução do Joel Filho, na edição Edicel. Ano 1858, mês de janeiro, vamos dar continuidade à introdução que lemos e explicamos na semana passada. Continuando, vamos ler. Talvez nos contestem a denominação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não teria, sem dúvida e em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e precisamente nisso está o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema de matemática. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas estes, por si sóis, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se se trata de uma ciência acabada, sem dúvida será prematuro responder afirmativamente. Mas as observações já são hoje bastante numerosas para permitirem, pelo menos, deduzir os princípios gerais onde começa a ciência. Temos um vídeo gravado até no nosso canal de estudos de psicanálise e assuntos diversos a respeito de uma pergunta que nos fizeram em relação a esse tema. O Espiritismo é uma ciência? E, no entanto, o que acontece? Nós não temos o Espiritismo como ciência no sentido acadêmico, no sentido acadêmico na ciência, apesar até de alguns acadêmicos defenderem esta postura, porque Kardec, se nós formos observar, ele usou de metodologia quantitativa e qualitativa. Ele estava em sua época ali com toda a chegada do positivismo, com toda a chegada da teoria positivista vindo do Auguste Comte. Então, a partir daí, as pesquisas quantitativas foram colocadas na metodologia científica. E o Kardec fez os dois tipos de pesquisa. A qualitativa, que é aquela onde nós pegamos depoimentos, onde, no caso dele, de espíritos desencarnados, de médiums, relatos de diversas pessoas. E depois ele fez também a pesquisa quantitativa, quando ele traz as perguntas totalmente elaboradas, pensadas. E ele coloca essa metodologia. A partir daí, vai se falar assim, isso é ciência. Só que ele mesmo vai dizer, não se tem como se ter aqui no Espiritismo um instrumento que venha a fazer com que nós tenhamos a repetição exata dos experimentos que foram vistos. E isso, na ciência, conforme conhecemos, hoje, não é possível que assim venha a ocorrer. Muitas vezes, dependendo dos fatores, das leis próprias ao fenômeno, seja ele anímico da própria alma do médium, seja ele mediúnico, fica difícil realizar experimentos que venham a ser repetidos várias vezes, como um experimento em laboratório, por exemplo. Então, nós temos que pensar o Espiritismo como até o próprio Kardec vai colocar, como uma ciência de observação. Mas isso não significa, não quer dizer
que ele, no meio propriamente acadêmico, ele seja ciência. Mas há, sim, essa condição que Kardec coloca dele ser uma ciência filosófica, né? E isso é o que traz para nós, né, o Espiritismo enquanto ciência. Uma ciência filosófica, uma ciência onde nós estamos ali, né, para refletir sobre a sua doutrina, sobre os seus conceitos, sobre as definições que são trazidas a nós. Pesquisar, né, a gente buscar na pesquisa, seja da observação do fenômeno, buscar depois na literatura, né, já colocada a respeito. E nós também, e precisa-se disso no movimento espírita, de nós encarnados pensarmos hipóteses para determinados fenômenos, para determinadas explicações das questões que envolvem o espírito, como o Espiritismo coloca. É preciso nós refletirmos bem sobre isso. Quando nós realizamos isso, nós encarnados pensamos hipóteses a partir dos fundamentos, dos alicerces que estão em Allan Kardec, que estão nos clássicos do Espiritismo também, as obras de Leon Denis, de Gabriel Delane, Camille Flammarion, de Ernesto Bolzano, né? Nas pesquisas do Herculano Pires, do Carlos Bernardo Loureiro, nós temos material suficiente para que nós venhamos a formular hipóteses por nós próprios, sem aguardarmos que os Espíritos venham nos dizer. Um equívoco do movimento espírita, que há um movimento de espíritas realizando essa luta, que é de não fazer com que o Espiritismo seja uma religião só mediúnica, e não aquilo que Allan Kardec principalmente colocou, como ele coloca, ciência filosófica, uma doutrina que nos leva à reflexão, que nos leva a sermos verdadeiros livres pensadores. Isso que nós não podemos perder de vista. Continuando então aqui a leitura, vamos, né, ler mais um parágrafo dessa introdução. Estamos indo devagar, não estamos aqui, como dissemos semana passada, lendo, né, toda a introdução, que não é pequena, é grande, a fim de que nós não venhamos a querer ter um estudo que vá terminar rapidamente, né, que já se tenha todas as respostas. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é aquele que Allan Kardec traz. É fazermos da Revista Espírita, entre aspas, um laboratório, no caso aí, para nós hoje, né, uma reflexão, que seja uma reflexão filosófica. Né? A filosofia, segundo alguns, né, ela define-se também como o pensar sobre a própria reflexão. Então, refletir sobre o próprio pensar. Que a gente possa fazer isso. Vamos lá. Olha aí, minha esposa aqui do meu lado me dando boa tarde aqui, né? É só para... foi que eu estraguei aqui. É muito interessante isso, né? Mas para estar aí interagindo, né? Continua Allan Kardec. O exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade e apenas ofereceria um interesse secundário a quem reflete e quer dar-se conta do que vê. Contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e, tanto quanto o permitir o estado dos conhecimentos adquiridos, procuraremos resolver as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna
na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem jamais foram boas razões aos olhos da gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja. Isso é muito interessante. Eu já disse em um estudo ou em uma palestra que eu aprendi com meu pai de que a linguagem, a partir da linguagem, nós conseguimos perceber o nível de educação que uma pessoa tem. E entrando num campo, né, que nós, por regras, né, até de Allan Kardec, em Viagem Espírita em 1862, para a criação das pequenas sociedades espíritas, bem como em um livro dos médiuns, né, nas regras da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele coloca a proibição de se tratar de assuntos políticos nos agrupamentos, nas sociedades espíritas, bem como as questões sobre economia e as questões a respeito, né, desses noticiários, né, sobre esses assuntos. Porém, nós vemos, né, na atualidade, muito disso, seja no ambiente político, seja em outro ambiente, em que as pessoas falam com uma linguagem, e nós podemos identificar isso muito no dia a dia. As pessoas parecem que esqueceram que há palavras que querem dizer exatamente um xingamento que elas estão dizendo. Muitas vezes, dependendo do tom que elas falam conosco, ou que nós falamos com elas, soa muito agressivo, soa muito desrespeitoso. Por isso Allan Kardec falar que ele coloca ali, discutiremos, mas não disputaremos. Que não é uma disputa, é uma discussão, e uma discussão é algo verdadeiramente que nós devemos realizar de uma forma saudável. Conversarmos com pessoas que tenham ideias diferentes das nossas, e isso é bom, porque de conflitos de ideias, nós começamos a pensar soluções. Quando eu consigo entender o ponto de vista de outro, eu começo a fazer com que a minha capacidade de reflexão sobre aquele assunto tome outros ângulos, tome outras posturas. Então, obviamente, nós temos de buscar realizar do melhor modo, da melhor maneira, essa nossa capacidade de refletir e de educadamente nos colocarmos como seres que estão nesta reflexão buscando realizar o melhor para aqueles que nos buscam, seja para conselhos, seja para orientações, e aqueles que nos buscam até para tirar satisfações. Que nós venhamos a realizar isso de uma maneira adequada, de uma maneira educada, de uma maneira civilizada. Palavra que nós tanto nos gabamos e que no momento atual que vivemos parece estar perdida. Continuemos. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais geral, tudo prova que tenham ocorrido desde as eras mais remotas. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano.
Assim, pois, desde que estão na ordem das coisas, sua causa é tão antiga quanto o mundo, e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. Portanto, o que hoje testemunhamos não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade. Mas da antiguidade desembaraçada do envoltório místico que gerou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso no campo das coisas positivas. Os fenômenos espíritas, assim ditos, os fenômenos mediúnicos, não são novidades. O que é novidade não é o fenômeno em si. O que é novidade é a explicação que a doutrina espírita veio a dar a estes fenômenos. Mesas girantes, nas obras de Tertuliano encontra-se sobre elas fenômenos de aparições de espíritos. Se nós percorrermos as páginas do Antigo Testamento na Bíblia e também do Novo Testamento, nós vamos ver isso muitas e muitas vezes. Anjo do Senhor que aparece nas traduções do Antigo Testamento, e um anjo do Senhor apareceu a Moisés, e um anjo do Senhor apareceu a Israel, Jacó. Israel significando aquele que luta com Deus, porque Jacó lutou com esse anjo, esse mensageiro. Anjo em hebraico quer dizer, é malak, a palavra original, quer dizer mensageiro. Em grego é ágalos, que também quer dizer mensageiro. E os judeus não tinham aquela ideia de anjos com asas, nada disso. Sim, homens que apareciam, eles apareciam em formas humanas e desapareciam. Kardec vai falar sobre isso na obra Gênese, quando ele fala dos agêneres. Então nós temos aí as explicações da doutrina espírita a partir de estudos sobre perispírito, sobre a capacidade do ser humano de ver as coisas de outro mundo, sobre a capacidade do ser humano de ouvir o outro mundo, de um médium captar pela escrita a mensagem de um espírito. Nós temos as explicações racionais para estes fatos. E a doutrina espírita coloca justamente isto para nós. Então, sendo a mediunidade um fator inerente ao ser humano, logo não será absurdo encontrar nas mais diversas culturas. Eu lembro aqui do livro de Ernesto Mozano, Povos Primitivos e Manifestações Supranormais. Lembro também do livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, onde ele verdadeiramente, segundo Humberto Mariotti, um filósofo, um espírita na Argentina, falou que ali o Herculano Pires fez uma verdadeira antropologia mediúnica. Fez um estudo, né, do comportamento da mediunidade nos homens desde a antiguidade até agora. Esses fenômenos não são antigos, ou melhor, não são novos, são antigos. As explicações, a racionalização deles, a retirada deles daquele véu do misticismo da antiguidade, isso coube à doutrina espírita e cabe à doutrina espírita. Por isso, essa visão de o espiritismo ser uma ciência filosófica. Por isso, essa visão. Até porque ainda não estávamos preparados. Sim, Bia, é exatamente isso. Nós não estávamos preparados para tal. Nós não estávamos ainda preparados para
essas explicações em relação ao outro mundo. Havia, claro que havia, já alguns estudiosos, antes de Allan Kardec, a respeito disso. Eram chamados teósofos, não na teosofia codificada por Helena Blavatsky, mas antes, como Gaspar Lavater, por exemplo, em o livro O Porquê da Vida, o Leon Denis fala sobre ele e diz dessa questão dele ser um teósofo, no sentido dele ter também toda essa visão. Teosofia quer dizer sabedoria divina. Então ele tinha essa visão de um outro mundo e que dali havia uma sabedoria divina, mas não havia a codificação do Kardec. O campo estava sendo preparado, né? Então lá nos inícios do século XIX, no final do século XVIII para o início do século XIX, já havia essa questão. O Conde, né, quando encarnado, nós conhecemos muito no ambiente espírita suas obras enquanto espírito, mas o Conde John Wilmot Rochester, ele, né, teve toda aquela literatura própria, né, do século XVII, do século XVIII, aquela literatura de terror, né, aquele suspense, onde muitos eventos espirituais estão presentes, né? O tido como fundador da literatura gótica, né, o Horace Walpole, por exemplo, com o Conde de Otranto, ele teve essa visão, né, de colocar nessa obra o Conde de Otranto materializações de espíritos, aparições de espíritos, fenômenos de efeitos físicos. Então, a partir da obra desses homens, foi se dando início às questões, né, da racionalidade em relação a essas aparições, a esses fenômenos, e retirando deles esse tom místico. Então, o que é novo é o pensamento filosófico a respeito e a observação racional a respeito dos fenômenos, mas não o fenômeno que está presente na humanidade desde muito. Continuemos aqui a leitura. A consequência capital que se destaca desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir de seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível acha-se em termos inequívocos nos livros bíblicos. Mas, de um lado, para alguns céticos, a Bíblia não é autoridade suficiente. Do outro, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não representariam, então, para todo o mundo uma prova da generalidade dessas manifestações, se as não encontrássemos em 1000 outras fontes diversas. A existência dos espíritos em sua intervenção no mundo corpóreo é atestada e demonstrada não como um fato excepcional, mas como um princípio geral. Em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo e São Gregório Nazianzeno, e muitos outros, pais da Igreja. Esta crença firma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Os mais sábios filósofos da antiguidade a admitiam: Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Encontramos-la no mistério e nos oráculos entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Uíris e nas valquírias dos escandinavos, nos elfos
dos teutões, nos lestíos e nos domestínios, Dogel, dos eslavos. Aí eu não sei se a pronúncia está correta, porque eu não falo eslavo. Nenhum idioma eslavo. Nos Ouriskis e nos Browns da Escócia, nos Polkans e nos Tensar Pollicts dos bretões, nos Semes dos Caraíbas. Numa palavra, em toda a falange de ninfas, gênios bons e maus, silfos, gnomos, fadas e doentes, com os quais todas as nações encheram o espaço. Encontramos a prática das evocações nos povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os índios da América do Norte ou os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Aqui era a maneira de se falar à época, né? Estúpidos selvagens da Nova Holanda, que hoje seria uma maneira inadequada. Se Kardec encarnado estivesse, não escreveria desta forma. É preciso considerar a cultura, o contexto cultural de uma época. Os antropólogos consideravam à época os pigmeus como selvagens e até seriam os pigmeus ali, consideraram como um achado, né, do elo perdido da humanidade, né? Mas viu-se que os pigmeus encontrados nas savanas africanas não eram um elo das questões da evolução humana, e sim uma outra configuração na evolução da humanidade. Hoje tem-se esta consciência, que antigamente os antropólogos não tinham, né? A ciência, na época de Kardec, como um todo, era muito pobre ainda. Não tinha o avanço que temos nos dias de hoje. Continuemos. Não será por alguns absurdos de que essa crença se cercou, se revestiu em vários tempos e lugares, que se há de desconhecer que parte de um mesmo princípio, mais ou menos desfigurado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro, entre os povos mais diversificados e em todos os graus da escala social, se não estiver fundada em algo de positivo. Obviamente que todo esse esforço que Kardec faz para que nós vejamos que os fenômenos mediúnicos se encontram tanto na Bíblia quanto nos livros sagrados das mais diversas culturas, para muitos daqueles céticos, para muitos dos incrédulos, isso nada representa, já que os costumes e o próprio fator evolutivo e depois o encontro de diversas culturas, né, começou a dar forma, né, às percepções de uns e de outros, a dar novas explicações, a trazer confusões, conflitos, dúvidas. É muito interessante, eu e minha esposa estamos assistindo ao seriado da Netflix Vikings, e como nós vemos né? Você pensou nisso, né? A captação aqui, a sintonia nossa, né? Como nós vemos a questão de um padre, cujo personagem é Alterstan, e ele, junto ao rei viking, né, o Ragnar Lothbrok, ele com a sua fé cristã e o outro com a sua fé pagã, e os dois trocando ideias a respeito de suas culturas, né? Um pequeno spoiler aqui, né? Quem não viu a série, né? Mas vendo um ao outro e conversando um com o outro com respeito e percebendo, né, um e outro, que os deuses pagãos, tanto quanto os deuses santos cristãos,
realizavam prodígios. Isso os atormentava, porque estava em toda parte. O fenômeno mediúnico estava presente, inclusive neles próprios, médiuns. Paranormais também, né? No sentido de uma faculdade anímica específica, né? De ver a distância, de ouvir a distância, de se desdobrarem de seus corpos de forma consciente, né? De conseguirem ver espíritos se chegar a tocá-los, né? Nas aparições tangíveis. Então, nas premonições a respeito de vencer guerra ou não, né? Então, nós temos ali essas culturas que os incrédulos, os céticos, né, estudiosos, né, de antropologia, sociologia, vão dizer, né, de biologia, idem, e outros, vão dizer, vão colocar as mais diversas explicações a respeito disso, né, de que todos nascemos, todos nascemos ateus, e, no entanto, a partir da evolução humana, que o homem ainda não tinha aquela crença em um Deus superior, mas que vinha a questão anímica, mas aí um animismo que não é na linguagem espírita nem parapsicológica, tá? É um animismo na linguagem antropológica, sociológica, animando coisas. Por exemplo, o trovão tem um poder, né? A árvore que está, né, ali, que consegue, né, vencer mais de 2 centenas de anos, está viva, ela é uma árvore poderosa, é uma árvore que dá força. Então essa questão anímica, né, começa a se animar as coisas. Alguns vão falar que a partir daí colocou-se todas aquelas forças em uma única força. E assim veio a crença em Deus. Há essa explicação, que nós vamos ficar aqui rebatendo? Não, nós vamos respeitar. E aqueles que quiserem vir até nós e falar, e se colocar, e buscar, né, um debate saudável, como Allan Kardec falou, né, e não disputará, mas discutirá de forma sadia. Nós estamos abertos a esse debate, a essa discussão, mas não uma disputa para dizer quem está certo e quem está errado. Nós temos a consciência de que cada qual tem a sua verdade, e que a verdade que eu carrego, que minha esposa carrega, que outros carregam, não é a verdade absoluta. E é uma verdade entremeada das influências do meio em que vivemos. Da cultura, dos valores familiares, da política em que nós estamos inseridos. Não é uma verdade total que vai servir para todos. Porém, Allan Kardec pega os fenômenos mediúnicos, ele observa nos estudos, né, dessas obras das mais diversas culturas, fenômenos ocorrendo de forma muito semelhante. E ele pensa, alguma coisa há por trás disso. Isso não pode ser à toa. Vamos nós continuarmos. O que será esse algo? É o que Nolo demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações possivelmente existentes entre estas manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita é, de certo modo, a história do espírito humano. Teremos que estudar em todas as fontes que nos facultarão um veio inesgotável de observações, tão instrutivas quanto interessantes, sobre os fatos geralmente pouco conhecidos. Essa parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares que participam da verdade, da alegoria e da superstição. No que concerne às manifestações atuais, relataremos todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, sempre que nos parecerem merecedores da atenção dos nossos leitores. Do mesmo modo, faremos em relação aos efeitos espontâneos, por vezes produzidos entre pessoas alheias às práticas espíritas,
que ora revelam um poder oculto, ora a independência da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. Ao relato dos fatos juntaremos a explicação, tal qual ressalta do conjunto dos princípios. A este respeito faremos notar que esses princípios são decorrentes do mesmo ensino dado pelos Espíritos e que faremos sempre abstração de nossas próprias ideias. Não se trata, pois, de uma teoria pessoal, mas da que nos foi comunicada e da qual seremos simples intérpretes. Largo espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, desde que tenham um fim útil, assim como as evocações de personagens antigas ou atuais, conhecidas ou obscuras, sem desprezar as evocações íntimas que, muitas vezes, nem por isso são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo corpóreo. Allan Kardec fala que na Revista Espírita ele vai reunir um conjunto de fatos e, claro, irá também explicá-los, fatos sobre os fenômenos de efeitos físicos, sobre os fenômenos mediúnicos, e ele vai também explicá-los. Ele vai colocar em relação às comunicações inteligentes, seja aquelas obtidas pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seja aquelas obtidas em reuniões íntimas. No caso, em reuniões íntimas eram as chamadas reuniões familiares, né? As famílias se reuniam em seus lares e ali evocavam seus parentes, perguntavam a eles, né? Iam identificando os parentes a partir das perguntas feitas e questões íntimas também eram colocadas. Esse é um fator de observação muito interessante, porque se vê a pessoa reconhecendo o desencarnado que está falando ou escrevendo por um médium e colocando situações que Allan Kardec depois coloca notas de que aquilo muitas vezes nem a pessoa que estava entrevistando o espírito sabia, mas que aquele conhecimento estava com uma outra pessoa não presente à reunião e que ninguém sabia daquilo. E ele coloca também outra questão, sejam manifestações de personagens conhecidas ou obscuras. Enfim, buscar abarcar toda a comunidade do mundo invisível, dos chamados espíritos, a fim de observá-los, a fim de identificar graus de evolução, possíveis espíritos superiores, espíritos medianos, bons, espíritos suicidas, espíritos criminosos, enfim, toda a escala espírita. Buscar observar um mundo espírita em si mesmo. Isso é de muita importância. E uma outra coisa que ele fala aqui, né, é que largo espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, desde que tenham um fim útil. Essa é uma questão que lutamos em relação à divulgação de mensagens mediúnicas. São mensagens que tenham um fim útil. Por exemplo, uma mensagem que saiu aí à torta e à direita e que eu fiz em diversos grupos do WhatsApp, em diversos canais do YouTube, postei análise dessa mensagem. Uma mensagem que vem, carta psicografada revela o fim da pandemia. Aí revela a data, 17 de maio. Aí alguns lá no canal do YouTube, eu olhei hoje cedo, né, que alguém marcou um comentário meu lá e colocou, né, como gostei, eu agradeci a pessoa dela ter colocado, né, posição positiva em relação à análise que eu fiz, uma análise grande.
E aí, pessoas falaram assim, no dia 17 de maio, né? Entrei aqui e vi que farmacêuticos descobriram anticorpos contra o coronavírus. É muito apressada essa visão. Está todo mundo, uma hora ou outra, na comunidade científica, descobrindo isso ou aquilo. Em uma das palestras que eu fiz, eu esclareci a respeito de que diversos artigos científicos que eu, diferente de algumas pessoas, e não criticando, tá? Porque nem todos têm que agir como eu, mas às vezes diferente de pessoas que têm uma capacidade de entendimento de um artigo científico, ficam se prendendo nas notícias e não leem os artigos científicos. As notícias são importantes, claro que são, porque é para a população em geral, mas os artigos científicos, eles são importantes para quem, como eu, não gosta de ficar muito numa superficialidade, gosta de ir mais a fundo. Então, eu busco ler na semana 2 a 3 artigos científicos a respeito do coronavírus, né, ou SARS-CoV-2, como também se chama, para se perceber o que é que está se tendo nas pesquisas a respeito. E aí se colocou que farmacêuticos encontraram anticorpos. Eu não li a notícia, li alguns artigos a respeito, mas isso, né, é quando você coloca no cilindro específico, né, é a pesquisa in vitro, o vírus de determinada substância, e mostra-se ali que a substância simplesmente provocou uma reação e que fez que o vírus não evoluísse, digamos assim, para outras reações específicas. Mas o que acontece? Depois precisa-se da pesquisa em vivo, e às vezes a pesquisa em vivo ela precisa de determinadas metodologias, como estudos randomizados, pegar casos aleatórios, e às vezes se tem aí 500 casos, que é pouco, falando de ciência, para se dizer que se encontrou uma fórmula ideal. Então, a falta da educação, né, científica, de uma educação filosófica, e aí eu entraria em outra palestra aqui, em outro estudo para falar da qualidade da educação do nosso país. Eu teria que dar uma aula de história sobre isso, né, do porquê não se tem essa visão. E aí vem uma mensagem assim num momento de terror que causa uma esperança, e todo mundo, né, a maioria, não digo todo mundo, mas a maioria, aplaude. Aplaude e diz que coisa boa, uma esperança para o mundo. É claro, todos nós queremos uma esperança. Mas a realidade é que ainda a solução para essa pandemia não veio. E segundo o que se lê, não virá ainda tão cedo. Mas, Leonardo, você está sendo pessimista? Não, estou sendo realista. Tem uma grande diferença entre ser pessimista e encarar uma situação real. Afinal, eu não quero fazer aqui o que dentro do campo psicológico nós chamamos de positividade tóxica. Onde a pessoa... ou negação, né? A Bia está colocando aqui, muito interessante também. Onde a pessoa, a positividade tóxica é aquela onde a pessoa, né? Se eu falo assim, hoje eu não estou legal, deixa disso, você tem que ter alto astral. Ora, a pessoa tem que se dar o direito. Nós temos o direito de não estar bem. Nós não somos, não estamos na vida existencial aqui, vivendo esse mundo existente, e felizes o tempo todo, não. As dicotomias fazem parte da vida, alegria, tristeza, sabedoria e ignorância, beleza, feiura, simetria, assimetria. Nós vivemos, né, em um mundo da pluralidade dicotômica, vamos dizer assim, né? E isso deve nos fazer refletir bastante para não cairmos em mensagens assim. Por isso que Kardec colocou: traremos mensagens, né, na Revista Espírita, aquelas escritas ou verbais dos Espíritos que tenham um fim útil. Se não tiver um fim útil, a gente pode esquecer.
Então a gente precisa observar o que é que nós estamos lendo dos Espíritos, o que é que está sendo divulgado, porque é muito ruim nós vermos diversas mensagens sendo postadas, e essas mensagens sendo postadas para enganar a muitos. Se alguém aí faz linguagem de microexpressão facial, vai ver que minha sobrancelha ficou assim, né? Foi uma expressão tanto quanto de raiva. Porque não é raiva de quem postou, não é raiva da mensagem, mas é esse sentimento de aflição por ver quantos estão deseducados em relação à leitura e interpretação de texto. O que é uma pena, o que é lastimável em nosso país. Por isso eu falei da qualidade da educação, que aí é outra história. E por hoje nós vamos terminando. Eu falei semana passada que iríamos fazer 1 hora de estudo, hoje me atrasei, peço desculpas, não pedi no início, desculpem-me por isso. Não divulguei hoje, não coloquei na página, não coloquei nos grupos o estudo de hoje. Muitos, né, poderiam até pensar ou estar até desligados mesmo de que hoje não teríamos o estudo. Eu peço desculpas por isso, foi uma falha, nós temos que reconhecer as falhas, que seria algo muito simples, né? Uma postagem muito simples. Eu poderia simplesmente copiar e colar no da semana passada, tirando apenas algumas palavras e divulgando. Mas estamos aqui hoje e cumprindo essa palavra de que iríamos fazer um estudo por 1 hora. Então, às 17h15 eu terminarei, são 17h05 agora, né? E eu haverei de terminar às 17h15. Hoje não há perguntas, né? Hoje um irmão do grupo me enviou um vídeo muito interessante, porque o Kardec também coloca, né, de que a mediunidade está em pessoas que não são espíritas, não tem nada a ver com o espiritismo, e são pessoas que são médiuns e passam por diversos tipos de fenômenos, não é? E a médium do vídeo que um amigo, né, me passou, se colocou, né, explicando a respeito das visões dela nos hospitais. Ela foi a um hospital, um guia espiritual apareceu para ela, disse que era para ela ir ao hospital. Ela foi, estava com uma pinta, uma mancha, aquilo estava estranho no corpo dela. Quando ela chegou ao hospital, depois de um período em que ela ficou sentada, aguardando um atendimento, provavelmente, ela viu diversos espíritos, idosos, adultos, espíritos cristalizados na fase infantil, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, ali aparecendo para ela. Ela chamou como se fosse uma colônia de espíritos. E ela disse que foram desencarnados, né, pelas questões do coronavírus, pelas complicações, né, que a Covid-19, que é a doença, né, em si do coronavírus, levou ao óbito dessas pessoas, né? E levando ao óbito, elas ficaram ali. A médium disse que as viu assim, algumas até ainda entubadas, como se elas desesperadas ali, né, estavam falando: não morri, minha filha não está aqui, você, ou senhora, pode ir até meu quarto, ou no quarto tal. É uma pessoa que não é espírita, que está dando relatos que me fez lembrar de relatos do livro Devassando o Invisível, por exemplo, e o Dona Ivone da Amaral Pereira. Muito interessante isso. Nós estarmos atentos, observando isso, tendo essa escuta.
O que ali, quando ela fala que viu os espíritos, ela está dizendo? Ela está dizendo que ela tem uma mediunidade de evidência, que ela viu os espíritos. Quando ela fala que ela conversa com eles, ela está dizendo que junto à evidência ela tem a mediunidade audiente, ela vê e ouve os espíritos. E ela via também não só esses, mas depois de conversar e fazer com que alguns estivessem ali entendendo que haviam desencarnado, ela viu enfermeiros, chegarem e médicos do astral para socorrerem aqueles espíritos, levarem para ambiente específico no mundo dos espíritos. Então, a partir do momento em que nós temos essa escuta, nós vamos percebendo que muitas pessoas podem estar vendo espíritos ao nosso lado, conversando com eles, e nós não estaríamos percebendo. Porque elas não vão falar assim, olha, estou conversando aqui com um espírito. Quantas pessoas iriam sair correndo, não é mesmo? Alguns não. Mas até espíritas, Quantas vezes eu ouço, eu se ver um espírito, eu não sei não. Colocando o espírito como algo que causa medo, e não natural. E essa é a visão que o espiritismo quer passar. E o espírito é uma pessoa desencarnada, que pode fazer mal, que pode obsidiar, mas também pode fazer o bem, e também pode estar precisando que seja feito bem a ele, no sentido de uma prece, no sentido do esclarecimento em relação à sua condição. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos para que nós não nos percamos nos meandros dos estudos espíritas e não observando e não refletindo sobre os fenômenos que vemos, que observamos, para justamente a partir disso, e junto à literatura espírita que já nos traz explicações sobre diversos fenômenos a respeito desses processos, de efeitos físicos, de evidência, de clareaudiência, de telepatia, de vozes secretas, de intuições, de premonições. A partir daí, nós podemos estarmos cientes do que estamos observando em nós, um no outro, e assim podemos esclarecer ao outro também a respeito das suas possibilidades mediúnicas, das suas possibilidades anímicas. Isso é um fator muito importante, muito interessante e, claro, favorece-nos a evolução intelectual e, junto a ela, a evolução moral, porque a partir da intelectualidade em relação aos fenômenos, a partir dessa racionalização, nós vamos ter a reflexão filosófica sobre o que moralmente isso nos afeta. E o que nos afeta? Em nossa conduta diária, na nossa moral, na nossa expressão de caridade para com o outro. Porque a partir do momento que eu sei que vou morrer e que vou continuar existindo, e que depende de mim a consciência estar plena ou estar maculada, eu terei bons atos a partir desta reflexão. Ou ao menos eu pensarei como eu devo me portar diante de tal situação. É uma reflexão importante para nós. Que nós possamos estarmos atentos a isso. Que nós não venhamos a ficar completamente isentos, alheios
a esse ato reflexivo, que faz parte, sim, da essência de nós que estamos desejosos de estudar o Espiritismo de uma forma plena, de uma forma enobrecida e de estarmos cada vez mais ampliando o nosso olhar na cultura espírita, tanto quanto ampliando o nosso olhar na nossa vivência diária, no nosso cotidiano, a fim de que assim nós venhamos a realizar o maior trabalho que temos de realizar, que é olhar para nós, que é nos autoconhecermos e, percebendo as nossas deficiências, crescermos a partir daí. E uma coisa digo a vocês, que digo para mim também, olhar no espelho é difícil. Olhar no espelho não no sentido narcisista, mas no sentido profundamente para um método de autoconhecimento. Olhar nesse sentido. Nesse método do autoconhecimento, se olhar no espelho, se encarar, de se colocar quem eu sou. Muitas vezes temos vergonha disso, mas é preciso que façamos isso. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou no momento em que algo me aflige, em que alguém grita comigo, em que alguma coisa planejada não dá certo? Quem eu sou neste momento? Quem eu sou quando eu cobiço aquilo que é do outro? Quem eu sou quando eu cobiço aquilo que não é meu? Então nós precisamos refletir bastante sobre isso. Quem eu sou quando eu faço disputas e não discussões sadias. Que nós venhamos a refletir bastante, que esse estudo que vai ficar aí gravado, né, possa servir de reflexão, tanto a vocês que assistiram neste momento, quanto àqueles que assistirão depois. Que Deus nos abençoe, que tenhamos todos um belo final de domingo. Muita paz a todos.